Se eu te perguntar assim, qual foi o último livro que você leu que deu um tapa assim na sua cara, dizendo, querida, presta atenção, não dá pra você me ler assim de qualquer jeito, não, tem que prestar atenção, se concentra aqui na aula. Qual foi? Deixa aqui nos comentários. Então, gente, hoje eu trouxe uma lista de 4 livros que fizeram isso comigo, 4 livros que exigem a nossa atenção. Mas isso não quer dizer que sejam leituras difíceis, mas que também não são leituras simples, rasas, sabe? São livros que exigem mesmo da gente presença. Voltando aqui, totalmente vermelha, inchada de tanto espirrar. Já falei, né, com vocês que eu sempre espirro quando eu vou gravar vídeos de listas, porque eu vou me enfiando aí em cima. Aqui em cima tem uma prateleira com livros, né, que eu não lembro por sempre. Então, é isso que sobra pra mim. Bem, e essa lista de livros de hoje são livros assim que me exigiram presença mesmo, e que é um tipo de livro que eu gosto muito, que são livros que passam muito tempo com a gente, assim, na nossa memória. Eu tenho aqui nessa lista 2 autores nacionais, inclusive. O primeiro deles é um livro que talvez passe uma impressão errada por causa da série, que ele teve aí uma adaptação muito famosa, mas foi um livro que eu acredito que ele exige muito do leitor, principalmente ali nas 100 primeiras páginas. Ele tem um contexto histórico e político que surpreende, pelo menos me surpreendeu quando eu fui fazer a leitura, porque eu imaginei que ia ser um livro assim meio farofinha, sabe? E ele não é. E mesmo depois que ele atravessa essa parte inicial mais séria, né, falando tanto de política, ambientando, na verdade, o leitor, ele também está falando de coisas muito sérias, mesmo às vezes num linguajar meio chulo, mas falando do papel da mulher na sociedade ali, do período, falando das liberdades, dos privilégios dos homens nessa mesma sociedade. E aí eu tô falando de Gabriela, Cravo e Canela, do Jorge Amado. Gente, como eu amo esse livro, como eu amo essa edição, que tá tão velhinha, né? É edição sem orelha, mas eu amo essa capa, eu amo tudo nesse livro. Foi uma experiência de leitura maravilhosa. Eu li com outras 2 amigas e a gente ia lendo e conversando. Então é um livro que tem muito assunto para se tratar, tem muitos personagens e todos os personagens são assim incríveis, sabe? Você se pega torcendo pelos personagens assim mais inacreditáveis. Então, eu acho sim que é uma ótima porta de entrada para quem quer ler Jorge Amado. Não li muita coisa do autor, mas esse livro aqui ele me ganhou, assim, adoro. Eu sei que também tem muitos fãs e sei também que tem muita gente que não gosta. O livro que eu vou indicar para vocês é o Damas da Lua, que foi assim uma leitura que não era nada do que eu imaginava, mas que eu amei demais. Eu achei que eu ia amar por alguns motivos, mas eu amei por outros. E um deles é essa exigência. Ele exige muito do leitor. É um livro que tem muitas idas e vindas, muitas perspectivas da mesma história, e tem horas que você fica assim um pouco confuso com o que está lendo, confusa com o que está lendo, mas é grandioso, né? Eu já tenho um vídeo falando desse livro aqui no canal, eu não lembro qual é o vídeo, mas eu vou deixar linkado aqui embaixo. E a Joka Ayarti, ela escreve em árabe, mas ela também é fluente em inglês, então assim, o livro, ele foi traduzido direto do árabe, né? É um livro que sai pela editora Moinhos. E ele tem uma coisa diferente, assim, na escrita, que eu não consigo me explicar muito bem. Mas ele tem uma dinâmica muito diferente. E eu acho que é isso que faz com que a gente precise estar ali muito presente no momento da leitura, sabe? E ele fala de temas muito delicados, como relação tóxica entre pai e filho numa sociedade muito patriarcal, né? Entre homens com muitas esposas,
né? E como essas esposas, elas eram beneficiadas de maneiras diferentes dentro daquela relação e os motivos que levavam a isso e como essa passagem da tradição numa sociedade tão patriarcal, né? Como a novidade, como o contato com outras coisas, com outras culturas, entra em choque dentro dessas famílias. É um livro interessantíssimo, é um livro que tem passagens assim muito marcantes, tem histórias dentro de histórias aqui. E eu gostei muito da experiência. Tem um livro novo da autora que saiu recentemente, também pela editora Moinhos, que eu tô com muita vontade de ler, mas já fica aqui a indicação para vocês, Damas da Lua. Aí vem um livro do meu autor favorito do mundo todo, que é José Saramago. O que acontece? Todos os livros do José Saramago, eles exigem muito do leitor atenção. Eu não acho que são livros difíceis, com exceção desse daqui. Eu acho que do autor, das obras que eu li, tá? Eu não li tudo, não li tanta coisa assim, mas dos que eu li, né, eu acho o mais difícil. Inclusive, mais difícil do que o livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, que é, assim, o meu livro favorito da vida. E eu tô falando de Memorial do Convento. Aqui é uma obra histórica, né? Ele está falando da construção desse convento e enquanto esse prédio grandioso está sendo construído como um pagamento de promessa, outras histórias estão acontecendo, outros personagens históricos estão aparecendo. Então, ele fala de micro-histórias dentro de uma história grandiosa. Consegue entender? Acho que me fiz entender. E é, sem dúvida, dos que eu já li, o livro mais difícil, mais exigente do Saramago. Mas é assim, ele te devolve tudo com juros, porque ele é sensacional. O final desse livro eu precisei ler, assim, sei lá, umas 5 vezes, as 2, 3 últimas páginas. Eu lia, parava, relia, parava, chorava, relia. Sensacional, ele te paga, sabe? Tudinho que você dedicou aqui, todas as horas gastas nessa leitura, que ele começa assim muito, muito difícil, pelo menos para mim, foi muito exigente assim. Eu dizia, meu Deus, eu não tô entendendo nada, eu não tô entendendo nada, para onde esse homem tá me levando? Mas confie que vai dar bom. É um livro sensacional do José Saramago, não à toa. Ele foi laureado com o Nobel depois desse aqui, né? Por fim, vou falar de outro nacional, um autor alagoano, que é muito famoso por muitos livros, mas principalmente pelo Vidas Secas. E eu adoro Vidas Secas, mas esse aqui, com certeza, ele exige mais. E ele tem muitas camadas, sabe? Fala de muitas coisas, falando de quase nada. Não tem uns livros assim? E aí eu vou mencionar para vocês o São Bernardo. É um livro que se passa ali numa fazenda, que tem aqui uma professora muito assim importante para a história. Tem um homem muito bruto em muitos aspectos, bruto emocionalmente, bruto fisicamente, e fala muito da importância da educação nessa região, assim, né, para os filhos dos jagunços, para os filhos dos operários ali, dos trabalhadores da fazenda, operários não, né, dos trabalhadores da fazenda. E é um livro que exige muita atenção do leitor para você pegar ali os significados tão sutis das coisas que estão sendo ditas. Eu amo Graciliano Ramos, adoro a escrita dele e acho que dos que eu li, eu acho que esse daqui é dos mais difíceis, assim, não difíceis, gente, mas dos mais exigentes. Eu li Vidas Secas, li Memórias do Cárcere, li Terra dos Meninos Pelados, São Bernardo. Eu li Angústia faz muitos anos, eu lembro pouquíssimo, mas eu acho que o São Bernardo ficou mais marcado em mim. E é isso. Essa foi a minha lista de livros aí exigentes,
E eu quero que vocês me digam se vocês já leram algum desses, se vocês concordam comigo. E qual outro livro aí que exigiu muito de vocês quando estavam lendo. Gente, deixa o like, deixa o hype aí quando aparece embaixo e vamos conversando nos comentários, tá bom? Um cheiro e até a próxima.